Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula está sendo postada no dia 2 de março. Ontem foi o aniversário da cidade do Rio de Janeiro, onde funciona o canal. Quando foi dia de São Sebastião, em janeiro, nós interpretamos uma letra de música. Hoje, em homenagem à cidade, nós vamos fazer uma leitura crítica de uma notícia publicada no jornal O Globo em julho do ano passado. Para tanto, é necessária uma leitura prévia do material didático que nós estamos disponibilizando no link que se encontra na descrição da videoaula. Quem quiser conferir, o nome do arquivo é md044.docx. O texto 1 é o texto completo da notícia, enquanto que o texto 2 é a arte final da notícia. Nós vamos fazer uma leitura crítica da notícia. Convém lembrar que nós estamos dando a nossa interpretação. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência pelos comentários. Bem, agora vamos supor que você já leu o material didático. Reparem que a notícia tem um título que chama a atenção, já que a expressão dançar conforme a maré significa se adequar às circunstâncias. Só que a notícia fala sobre uma companhia de dança que estava se preparando para se apresentar em Paris. No caso, a companhia da coreógrafa Lia Rodrigues, que já era coreógrafa quando em 2004 transferiu a sede da companhia para o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Então, no caso dessa notícia, a expressão dançar conforme a maré também tem o sentido de dançar como os dançarinos dessa companhia. No Rio de Janeiro, essa cidade que ontem fez aniversário, onde funciona o nosso canal, temos a morada de muitas pessoas que batalham na vida como os dançarinos dessa companhia, que batalham na vida para conseguir os próprios objetivos. Nós vamos então fazer uma leitura crítica dessa notícia. Uma atividade que, como nós já aprendemos em outra videoaula, compreende duas fases, depois, é claro, da leitura da notícia. Na primeira fase, temos que responder algumas perguntas relativas à notícia. Segue um quadro. Vejam a arte final da notícia. Então vamos começar fazendo a seguinte pergunta. Como o fato foi apresentado? Como nós podemos ver, essa notícia veio na primeira página do segundo caderno do jornal O Globo, que é o caderno cultural desse jornal. Nessa notícia, a foto da companhia de dança em questão chama a atenção, mostrando todos os integrantes, além da dona da companhia. Tanto Lia Rodrigues quanto os integrantes estão usando máscara, por causa, evidentemente, da pandemia do coronavírus. Nessa página podemos dar atenção a duas falas que foram destacadas. Primeiro, da própria Lia Rodrigues, dizendo que seu trabalho a levou a ter o que ela chamou de uma esperança combativa. 5 de seus dançarinos vivem num complexo de favela e os ensaios ocorrem em meio ao barulho de obras. Mas isso, ainda que conjugado à pandemia do coronavírus, não impediu que eles corressem atrás de um sentido para a vida. Outra fala destacada é a da pesquisadora Silvia Soter, que elogia o trabalho da coreógrafa, dizendo que ela batalhou para viabilizar não apenas o próprio trabalho, mas de todos os integrantes da companhia. Então as falas que estão em destaque no corpo da notícia são basicamente essas. Mas vejamos o que veio na primeira página da edição desse dia. Aqui está a primeira página. Se procurarmos uma referência à notícia que estamos analisando, veremos essa chamada que nós estamos destacando agora, direto da Maré para o palco parisiense. Agora vamos a outra pergunta. Que imagem do acontecimento o texto passa para o leitor? Bem, passa uma imagem satisfatória. Uma companhia de dança sediada num complexo de favela e que conseguiu se apresentar no exterior. Vamos aproveitar para dar uma mensagem importante para vocês que estão se preparando para o vestibular. Há pessoas que, diferentemente dos integrantes dessa companhia, parecem ter medo do sucesso, sentindo-se incapazes de vencer.
olhando com inveja para o sucesso alheio. Podemos imaginar cada integrante dessa companhia como uma pessoa que se orgulha de ser dançarino. Ao mesmo tempo, podemos imaginar milhares de dançarinos, não apenas moradores de favelas, mas também de outros lugares do Brasil e do mundo que ficaram paralisados, com inveja das outras profissões. Então, a conclusão a que chegamos é que os dançarinos dessa companhia acreditaram em si mesmos e no que fazem. Lutaram por seus objetivos. Então, lutar por seus objetivos é o que vocês todos que estão se preparando para concurso devem fazer. Outra pergunta: por que o jornal deu importância para o assunto? Bem, se nós olharmos para a própria primeira página da edição desse dia, nos chamará a atenção a foto do desmatamento ocorrido no município do estado de Mato Grosso. Então, o desmatamento naquela área havia sido notícia naquele dia. Uma notícia que, ao contrário da outra que nós estamos analisando agora, teve uma repercussão negativa. Então, a notícia da companhia de dança representa um contraponto ao tipo de pessoa que vive de atividades que provocam desmatamento. Os dançarinos dessa companhia são pessoas que acreditaram em si. Só que o mesmo não se pode dizer dessas pessoas que desmatam a natureza, porque são pessoas que vivem de ações ilegais, grileiros, madeireiros e garimpeiros ilegais. Outro motivo que nós podemos dar para o fato de o jornal ter dado importância a essa notícia foi, digamos assim, discreta, já que a notícia deu destaque a uma fala da coreógrafa, ao invés de dar destaque a outra, em que ela faz uma crítica ao governo. Então, a crítica ao governo fica em segundo plano. De certa forma, o desmatamento retratado na primeira página já contribui para que o jornal faça essa crítica. A propósito, nosso presidente já foi capaz de comemorar a redução das multas aplicadas pelo IBAMA. O governo transformou desmatamento em ato político. Grileiros, madeireiros e garimpeiros ilegais têm um importante aliado lá em Brasília, que lhes dá a certeza da impunidade. Tudo isso reforça a fala de Lia Rodrigues, que não foi destacada na notícia. Por fim, mais uma pergunta dessa primeira fase. Por que esse acontecimento é notícia? Bem, é claro que esse acontecimento mostra o outro lado do Brasil, em que o desmatamento atinge índices alarmantes. Isso também a nível internacional, como sempre se soube que o desmatamento aqui no Brasil causa alertas em conferências internacionais. Então, o grupo de dança que se apresenta na França é um motivo para que os mesmos estrangeiros que se preocupam com o meio ambiente no Brasil também admirem a produção cultural do povo desse país, muito diferente da irresponsabilidade do governo. Bem, agora vamos à segunda fase da leitura crítica, a fase em que nós analisamos os detalhes da notícia, para que percebamos as intenções do autor para dar à notícia um certo nível, digamos assim, de atratividade. Vejam, vamos começar nos perguntando: quem são os entrevistados? Nós temos duas entrevistadas, a coreógrafa Lia Rodrigues e a professora e pesquisadora Silvia Soter. Outra pergunta: qual é o tipo de discurso, direto ou indireto, utilizado pelo autor? Bem, nos dois casos, há uma predominância do discurso direto, que é o discurso que reproduz diretamente a fala da pessoa. Uma pergunta que, pelo menos no caso dessa notícia, não é tão relevante. Outra pergunta é: qual é o tipo de sujeito, indeterminado ou explícito, empregado no título? Bem, primeiramente, se nós considerarmos o título Dançando Conforme a Maré, pensaremos que quem está dançando conforme a maré, a princípio, são os dançarinos que estão se adequando à própria realidade, ou seja, enfrentando as más condições do complexo da maré
e mesmo assim persistindo no objetivo. De certa forma, a expressão pode ter várias interpretações, como nós já falamos no começo dessa videoaula. Mas se nós considerarmos o subtítulo que nós estamos colocando em vermelho, o sujeito explícito se torna a coreógrafa Lia Rodrigues, que podemos dizer que também está dançando conforme a maré, no sentido de não se deixar levar pelas condições desfavoráveis, que está mantendo as esperanças. Outra pergunta: a notícia faz uso de adjetivos, advérbios ou eufemismos? Bem, um adjetivo que está no sentido de indicar o ponto de vista do autor é esse que nós estamos destacando agora. Certamente a reportagem diz isso baseado em informações que nós não sabemos ao certo de onde vem. Mas se o autor escreveu isso é porque ele concorda com essa ideia. Cabe então ao leitor avaliar se concorda ou não com isso. Se alguém tiver alguma informação que diga o contrário, por favor, pode se manifestar, inclusive nos comentários. Outra pergunta: quais expressões ou frases apontam a opinião do autor? Bem, nós podemos encontrar isso nesse trecho que nós vamos destacar agora, que quer dizer que o autor acha que tudo o que acontece em torno dos dançarinos parece caos. Cabe ao leitor concordar ou não com isso. Bem, essa foi a nossa interpretação a respeito dessa notícia. Quem tiver outra interpretação pode e até deve deixar nos comentários. Os dançarinos dessa companhia são, pelo menos na nossa opinião, um exemplo da garra dos brasileiros. Em especial, os brasileiros de origem humilde, como os favelados. O Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa onde funciona o canal, é um exemplo dessa garra dos brasileiros. Parabéns, Rio de Janeiro! O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Nós pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.